Olá, queridos amigos, olá, queridos irmãos, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao canal Alex de Almeida. Estamos de volta com a gravação dos nossos vídeos. Estamos na terceira parte, orientação ao Cambono, ok? Então esse é o terceiro vídeo que nós estamos realizando para levar até vocês um pouco do conhecimento, ok? Então vamos lá? Não ser inconveniente, jamais, em hipótese alguma, o Cambono deverá tomar a frente da entidade ou tomar a fala da entidade para realizar o atendimento, a não ser quando a entidade pergunte ou autorize ao Cambono a falar alguma coisa para o assistido. Fora isso, o Cambono deverá se manter atento e realizando seu importante trabalho de auxiliar a entidade. Vale ressaltar que o Cambono deverá aportar papel e caneta para as devidas anotações que serão passadas pela entidade. Então, aqui já está falando, jamais, em hipótese alguma, o Cambono deverá tomar a fala à frente da entidade. O Cambono está ali para auxiliar, ok? Quando a entidade, através do médium, estiver passando alguma informação para o assistido ou aquele que está ali procurando, o consulente, procurando um consolo, alguma coisa. Então, quando está passando a informação para o consulente ou para o assistido, o Cambono ele deve se manter em silêncio, porém atento a tudo e a todos, ok? Não pode querer, eu vou tomar aqui a frente do caboclo, eu vou tomar a frente do preto velho, da preta velha, do baiano, do boiadeiro, do marinheiro, do ibiji, do exu. Não. Eu tenho algo a falar. Eu posso falar? Não. Você só vai falar alguma coisa se o médium, através da entidade, autorizar ou der essa passagem para você. Quando ele te perguntar alguma coisa, por exemplo, você está ali do lado, cambonando, e você tem algo para falar. A entidade sabe, ela sabe que você tem algo para falar. Não precisa você falar que, olha, caboclo, preto velho, preta velha, marinheiro, boiadeiro, posso falar, eu tenho um exemplo, eu tenho alguma coisa a somar com isso. Não faça isso. Porque ele sabe, tanto sabe que a entidade, ela pode chegar, olhar para você e falar assim, você tem alguma coisa a falar? Você quer acrescentar alguma coisa? Aí sim, se você tiver algo, aí você pode falar. Fora isso, não pode se falar, ok? Mantenha-se em silêncio e atento a tudo e a todos, ok? Vale ressaltar que o Cambono deverá aportar papel e caneta para as devidas anotações que serão passadas pela entidade. O que acontece na maioria dos atendimentos? A entidade ela sempre está passando alguma coisa para o consulente, o consulente ou o que está em atendimento, o assistido, um banho, acender uma vela, fazer alguma coisa para que dê certo naquilo que ela ou ele está pretendendo, ok? Então, é importante que você, Cambono, possa estar munido de papel, caneta, isqueiro, fósforo, o que você puder, a jurema, ou se não for a jurema, pode ser alfazema, ok? Então, é bom que você tenha tudo isso com você para que você tenha a agilidade na hora do atendimento. Porque é chato quando você está ali cambonando sem nada, sem caneta, sem papel, sem isqueiro, sem vela, sem nada. Você pode pegar uma vela branca e botar no bolso, entendeu? Uma vela verde, se você for trabalhar com caboclo, coloca uma vela verde. No macho, coloca uma vela branca. Você entendeu? Então assim, porque é constrangedor quando a entidade, ela fala assim, ela vira para o Cambono e fala assim, escreve aí. E aí você olha e fala, peraí, caboclo, peraí, que eu vou ali pegar um papel e pegar uma caneta para escrever. Isso toma tempo, Isso toma tempo. Então, é agilidade, O terreiro é trabalho, é caridade, é amor, mas é agilidade. Então, que você possa já estar munido desses materiais. É bom você procurar saber na sua casa, que você vai estar trabalhando, o que é necessário para o Cambono. Chega para os mais experientes, e perguntam, o que você, quando está cambonando, o que você leva? Eu levo uma caneta, um lápis, um papel, um bloquinho de papel, E sempre, gente, olha só, Cambono que se preza,
sempre que você for fazer qualquer anotação, tá? Vamos dizer assim, eu estou trabalhando com, eu estou cambonando e a minha esposa Andréia, ela está trabalhando com a cabocla, ok? Então, a Andréia está trabalhando com a cabocla e eu vou estar cambonando a Andréia, ok? Então vamos lá. E aí chega um determinado momento que a cabocla que trabalha com a Andréia fala assim, ó, filho, escreve aí. Aí eu vou escrever, correto? Banho de tapete de Oxalá, que é, no caso, o boldo. Do pescoço para baixo, acender uma vela durante 7 luas, que são 7 dias, para o anjo da guarda. Vamos colocar café para o vô, para a avó, acender uma vela para o vô, acender uma vela para a avó, acender uma vela para o caboclo, acender uma vela para a entidade que trabalha com o consulente. Então, quando você tem de posse de todas essas informações, o que você vai fazer? Você vai botar ao término de todas essas anotações, você vai botar assim. Eu, por exemplo, vou escrever lá a data de hoje, correto? A data, hoje, se não me falha a memória, acho que hoje é dia 25, né? 26. Vou botar lá, 25 de agosto de 2025. Médio incorporado, Andréia. Médio incorporado, Andréia. Espiritualidade, no caso, que está trabalhando, né? A entidade que está trabalhando, cabocla. E, no caso, cambono, aí eu boto Alex. Você viu que eu botei todas as informações que a entidade pediu e logo no término eu vou perguntar, cabocla, terminou? Tem mais alguma anotação? Não. Terminou a anotação? Aí eu vou botar a data, vou datar aquele bilhete, vou botar o nome da médium de incorporação, Andréia, é a que está trabalhando. Vou colocar nome da entidade, cabocla. Nome do cambono, Alex. Pronto. Finalizado o meu trabalho naquele momento. Quando terminar o atendimento com esse consulente, com essa pessoa que está em atendimento, o que você vai fazer? Você vai passar esse papelzinho para ela, correto? E vai explicar para ela, olha, você entendeu o que a cabocla falou? Ó, você vai tomar um banho do pescoço para baixo durante 7 dias de tapete de Oxalá, que é boldo. Você entendeu? Você amassa ele, bota dentro de um balde, coloca água quente e joga do pescoço para baixo. Você entendeu isso? Entendeu? Aí você, ok. Agora, você tem que também acender, tá aqui, ó, acender um sebo para o anjo da guarda durante 7 luas. É você acender uma vela fina durante 7 dias para o seu anjo da guarda, ok? E assim você vai explicando para as pessoas, para o consulente, o que tem que ser feito. E aí você fala, ó, tá vendo aqui? Aqui está o nome da médium que estava incorporada, aqui está o nome da entidade que estava trabalhando com ela, que é a cabocla, aqui está a data, aqui está o nome do cambono, que sou eu, Alex, que fiz essa anotação. Qualquer tipo de problema, você me procura ou procura a mãe, ou procura o responsável do terreiro, ok? Ok. Pronto. É por isso que há necessidade do papel, da caneta, da vela, do isqueiro, do fósforo, para ter uma agilidade e um trabalho mais transparente possível. Mais transparente possível. Então, que esses trabalhos que estão ocorrendo dentro das casas espíritas, das casas de Umbanda, que possa trabalhar dessa forma, com clareza, com presteza, com amor, com comprometimento com o trabalho sagrado, ok? É importante que todos procurem estudar a doutrina e observar os procedimentos de trabalho e todas as normas de conduta que entidades espirituais, médios e cambono devem ter dentro do terreiro. Caso perceba qualquer coisa estranha ou que desconheça, reporte-se ao dirigente ou cambono-chefe para esclarecer as dúvidas e receber orientações de como proceder. Então vamos lá. É importante que todos procurem estudar a doutrina. Então, o conhecimento, todo mundo tem que ter o conhecimento. Tem que ter o conhecimento para poder botar na prática. A teoria é o estudo, a prática é o trabalho. E observar os procedimentos de trabalho e todas as normas de conduta que entidades espirituais, médios e cambono devem ter dentro do terreiro. Então, há uma conduta, tá?
não só das entidades espirituais que ela trabalham dentro do terreiro, do médium e dos cambonos. Então, isso é a disciplina. Lembra que eu falei? Hierarquia e disciplina? Isso é a disciplina. É ter disciplina dentro do terreiro, com encarnados e desencarnados. Caso perceba qualquer coisa estranha ou que desconheça, reporte-se ao dirigente ou ao cambono-chefe para esclarecer as suas dúvidas e receber orientações de como proceder. Geralmente, quando está acontecendo um trabalho dentro de um terreiro, pode ser do trabalho de direita, pode ser do trabalho de esquerda, no centro, ali central ao trabalho, existe uma pessoa bem mais antiga, com mais conhecimento dentro da casa, que está no centro como um cambono-chefe. Ele vai ficar ali como um radar, observando tudo que acontece, tudo que é falado. Ele vai chamar a atenção se tiver alguém conversando no salão. Ele vai, as pessoas vão se reportar a ele quando tiver qualquer tipo de problema, qualquer dúvida. Preciso ir ao banheiro, preciso beber água, cambono-chefe, preciso ir ao banheiro, tem como me substituir, pedir alguém para me substituir? Eu estou trabalhando ali com o vô, eu estou ali trabalhando com o caboclo. Ah, olha, aconteceu uma coisa agora chata ali, aconteceu que o consulente que estava em atendimento com o caboclo falou uma coisa que o caboclo ficou chateado, ficou triste, ficou nervoso, entendeu? Então, são coisas que acontecem em cada gira, não tem como ser mil maravilhas, ok? É claro que a espiritualidade, de toda forma, ela vai blindar, mas sempre tem um engraçadinho que vai lá por curiosidade, que vai lá para poder bagunçar o trabalho. Então, ficar atento a isso. E se ver qualquer coisa que esteja fora, né, dos preceitos da casa, fora do regulamento da casa, reportar-se ao cambono-chefe, ok? Então, vamos lá. Estou com a garganta já. Coerência. Tanto os cambonos quanto os médios de trabalho devem procurar manter conduta sadia e elevada, dentro e fora do terreiro em que trabalha, para que não seja alvo da cobrança de entidades espirituais desequilibradas, no intuito de nos desmascarar em nossas atitudes e pensamentos. A quem mais será dado, mais será cobrado. Então nós devemos ter coerência. É muito fácil, tá? É muito fácil você ser um espírita dentro do terreiro. Então, assim, as coisas, elas devem ter a maior... Pode passar. Devem ter a maior coerência possível, né? Devem ter a maior coerência possível. As pessoas, elas devem estar sempre atentas. Não só os médios que trabalham, mas também os cambonos. Manter, né, a conduta ali tranquila, sadia, elevada, pensamentos elevados, né? Não só dentro da casa espírita, quando estiver acontecendo um trabalho, mas também fora, porque foi o que eu disse. Na maioria das vezes, a pessoa, ela vê uma facilidade de ser uma médio de incorporação, ou um cambono, ou um cambono-chefe, né? Está trabalhando dentro do trabalho ali da espiritualidade, ali juntamente com a espiritualidade, mas quando acaba o trabalho, que ela cruza o portão, quando ela cruza a porteira, o que acontece? Desanda tudo, o caldo desanda todinho. Então, assim, nós devemos ter essa coerência de conduta, né? De coerência de conduta, de manter a conduta sadia e elevada, não só fora, dentro do ambiente de trabalho, mas também fora também do terreiro que você trabalha, ok? Para que não seja alvo da cobrança de entidades espirituais desequilibradas no intuito de que nos desmascarar em nossas atitudes e pensamentos. Porque, não sei se vocês já perceberam, o que acontece? Quando você está dentro de um trabalho, principalmente um trabalho de desobsessão, quando você está ali dentro do trabalho querendo ajudar, fazendo até mesmo um médium, né, você sendo um médium transporte, que é o médium que traz a espiritualidade para conversar com a entidade, acaba que essa entidade, quando ela chega falando uma opção de coisas que você faz de errado, tipo, como que você está querendo me doutrinar, como que você está querendo falar isso para mim, porque se você não faz, se você não pratica, você está falando de amor e não pratica o amor. E aí são coisas que são sérias, né? São sérias, que as pessoas estão ali ouvindo o que a entidade está falando para você. Mas por quê? Porque você não teve, né, a conduta sadia e elevada, tanto dentro do terreiro quanto
fora do terreiro. Então, quando essa entidade ela chega, ela já chega já te desmascarando. Você falando em amor, falando em caridade, falando em ajudar, você não pratica nada disso. E aí ela começa a falar. Aqui você faz, mas quando você chega lá fora, você não faz. Mas por que isso, Alex? Porque eles nos acompanham diariamente. Eles sabem mais da nossa vida do que nós mesmos. Porque você faz as coisas erradas e você esquece, mas eles não esquecem. Então, quando eles vêm através de um médio transporte para ser doutrinado, ou até mesmo para conversar com alguma outra entidade, um Exu, por exemplo, um seu tranca-rua das almas, e aí ele fala para as pessoas que estão ali tentando doutrinar: irmão, né? Não fica assim, nós estamos aqui para te ajudar, estamos aqui para te dar amor. Aí ele vira para você e fala: você falando em amor? Aí a espiritualidade começa a jogar na sua cara. Você não ajuda, você faz mal, você faz isso, você faz aquilo. Dá vontade de sair correndo. Por quê? Porque ela está te desmascarando na frente de todo mundo. Por isso que é o vigiai, é orar e vigiai, tá? Nós temos que ter as nossas condutas sadias e elevadas. Tá certo que nós somos espíritos errantes. Tá certo que a gente está sempre errando. Eu acho que a gente erra mais do que acerta. Então o que acontece? Mas que você possa, ao errar, pedir desculpas, se arrepender, se colocar no lugar do próximo. Porque a entidade está ali, só observando tudo. No livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: os espíritos interferem nas nossas vidas? E os espíritos respondem a Kardec: sim, mais do que vocês pensam. Eles poderiam muito bem responder sim, mas ele falou sim, vírgula, mais do que vocês pensam. Então eles estão a todo momento. Ele fala assim, ó, sim, mais do que vocês pensam. Na maioria das vezes, são eles que conduzem as vossas vidas. Olha só. É eles que entram nesse carro, né? Nesse carro, e ó, começa a dirigir. Vai para lá, vem para cá, faz isso, faz aquilo. Então, é o vigiar e orar. É tomar muito cuidado, ok? Para que, né, não venha a cobrança, né? Para que não, na hora de um atendimento, você não seja desmascarado na frente de todo mundo, que dá vergonha. Você vai ficar muita vergonha. Por isso que é importante vigiar e orar, e por isso que é importante estar sempre com os bons pensamentos, fugir de briga, fugir de confusão, fugir de fofoca, entendeu? A gente já fugindo de confusão, fugindo de fofoca, fugindo de intriga, a gente ainda tem problemas ainda. Imagine se a gente estivesse junto dentro desse balaio todo. Então, nós sabemos que é difícil. É difícil? É, só que não é impossível, ok? Todos estamos trabalhando em busca do nosso crescimento espiritual. Por isso devemos ficar atentos às nossas responsabilidades, ao esforço e à dedicação necessários para seguirmos firmes nesse caminho. Então nós sabemos que nós estamos aqui de passagem num plano de provas e expiações, buscando o nosso aprendizado, a nossa evolução espiritual e moral. E na maioria das vezes, ainda mais quando você está dentro do trabalho da caridade, do amor, da ajuda, o que acontece? Vai ser atacado. Não vou omitir para vocês não. Ah, não tem nada, vai ser mil maravilhas. Ó, quando você entra no trabalho, olha, a sua vida vira um mar de flor. Não é dessa forma. Nós vamos ser atacados diariamente pela espiritualidade. Por quê, Alex? Porque nós estamos atrapalhando os espíritos trevosos. Nós estamos abrindo os olhos, nós estamos ajudando aqueles que estão precisando de ajuda. E eles não querem isso. Um obsessor que está obsediando uma pessoa, e essa pessoa vai buscar ajuda dentro de um terreiro, e lá é feito todo esse trabalho de amor, de carinho, você acha que esse obsessor, ele vai ficar de boa, ele vai ficar feliz? Não vai. E se você abraça aquela causa, você começa a ajudar, você se preocupa com aquela pessoa, o que ele vai fazer? Ele obsediava uma pessoa, ele vai passar a obsediar duas pessoas, que é a primeira vítima dele, e você passou a ser a segunda vítima. Entendeu? Então, assim, é ataque em cima de ataque. Mas uma coisa eu falo para vocês: Deus, Jesus, Nossa Mãe Santíssima, os espíritos de luz, os espíritos que trabalham com todos nós, eles não nos abandonam. Entendeu? Léo, quietinha. Ela fica cavando ali.
Acho que ela está querendo cavar para chegar lá no Japão, na China. Então, isso tudo, o que nós hoje estamos fazendo, esse vídeo, por exemplo, que eu estou fazendo para levar o conhecimento, isso está atrapalhando. Quando eu faço um evangelho no lar, dentro da minha casa, está atrapalhando. Quando eu faço um atendimento fraterno com uma mãe, com um pai que entregou um filho, uma filha, eu estou atrapalhando. Quando eu estou na rua, que eu ajudo uma pessoa com uma cesta básica, ou com uma conversa, ou um aperto de mão, ou um abraço, estou atrapalhando. Então, eu serei atacado. Mas, porém, entretanto, todavia, os guias, os espíritos que estão ali me acompanhando, meu anjo guardião, por isso que eu estou sempre firmando a minha vela para o anjo guardião, pedindo a ele para ele estar na frente, atrás, do lado. Peço a todos as entidades que trabalham comigo, peço ao Preto Velho, peço ao Caboclo, peço ao seu Tranca-Rua das Almas, que me proteja, que possa estar ali na frente, do lado, atrás, me protegendo nessa minha caminhada. Porque eu não vou parar, eu não vou desistir. Então, você acha que aqueles que estão lá no bar bebendo, fumando, cheirando, matando, roubando, se prostituindo, vocês acham que eles estão sendo atacados pelos espíritos trevosos? Não. Aí você vai me perguntar, mas por que não, Alex? Porque eles já estão do lado de lá. Eles já estão do lado dos trevosos, porque está fazendo coisa errada. Então, quando você não está fazendo o que eles querem que você faça, então o que eles vão fazer? Te atacar de qualquer forma. Vão querer te destruir de qualquer forma. Ok? E aí, vamos aqui entrar um outro tópico, que é uma pergunta. Começou a gira. O que eu faço? Né? Aí nós temos aqui, ó, algumas funções. Cambonos e suas funções. O cambono-chefe é aquele que eu falei, que ele fica ao centro do terreiro, orientando, tomando conta de tudo. Ok? Ok. O cambono do médium é aquele que fica ladeado ali com o médium de incorporação, né, auxiliando ele no que for necessário. O cambono de assistência é aqueles que ficam ali como se fosse um grupo de reserva, para poder dar assistência na hora que for necessário. E o cambono auxiliar é aquele que fica lá na portaria, anotando as pessoas que estão chegando, dando toda a orientação, como é que funciona o terreiro, que horas que vai começar a gira, entendeu? Anotando o nome, dando senha. Então, esses são os cambonos dentro de um terreiro de Umbanda. Então, agora vamos aqui os seus significados. Cambono-chefe precisa ter o conhecimento de todo o ritual que envolve as giras, para poder orientar os demais filhos sobre o modo como trabalham os guias. Precisa conhecer a doutrina e as normas seguidas no terreiro. Horários, acessos, comportamentos, roupas adequadas, material, fundamentos, regras, deveres e direitos. Ter a atenção quadriplicada para atender às solicitações do guia-chefe de trabalho, assim como observar médios, cambones e assistência, e zelar pelo bom andamento e agilidade dos trabalhos. Ele é quem transmite as ordens dos guias-chefes de cada gira, por isso deve ser prontamente atendido. Precisa conhecer bem a doutrina e sobre mediunidade, para saber lidar com as diferentes formas de manifestações espirituais. E, se for o caso, saber doutriná-las, puxadas, transportes, linha de homolu, entidades de pessoas da assistência. Então, ele tem que ter um conhecimento, como eu falei, tem que ter um conhecimento bem acima de tudo, para que quando ele for solicitado, porque ele é o que vai ser solicitado toda hora, quando for solicitado, ele está sempre pronto para atender, no que diz respeito a um trabalho de gira, ao que diz respeito ao cambono que precisa de algum auxílio, ao que diz respeito ao assistido, que de repente ele pode estar ali, incorporar também, de repente ele pode incorporar, o assistido está na frente ali da entidade, e a entidade que está acompanhando ele se manifestar através dele. Então, esse cambono, chefe, ele tem que ter também essa ciência de como lidar com essa situação. Então, são vários aspectos que o cambono, chefe, ele precisa saber para que na hora H, na hora do pega para capar, ele está em prontidão, ok? Cambones dos médios de trabalho. Assim como os médios de trabalho seguem as recomendações do dirigente com relação aos cuidados, que são os banhos de ervas, condutas, comportamentos, postura e etc., a regra é a mesma para os cambones. O cambono tem que compreender que ele não é empregado do médium,
nem da entidade espiritual, pelo fato de ter que servir ao trabalho espiritual, seja acendendo um charuto, uma palha, segurando um cinzeiro ou fazendo anotações. Então, vou dar uma paradinha aqui, uma pausa para a gente falar sobre isso. Então, na maioria das vezes, as pessoas acham que quando você vai cambonar um médium que está com a entidade trabalhando, ela tem em mente que o cambono vai ser o escravo dele, vai ser um trabalhador dele ali. Isso não é dessa forma. Porque o cambono vai estar ali para acender um charuto, acender um cigarro, acender uma vela, pegar alguma erva, pegar a bebida, pegar a água. Ele vai ser os olhos, os braços da entidade ali, ok? Só que isso não quer dizer que ele seja um empregado, nem do médium e nem da entidade, ok? É bom deixar isso bem claro, porque a casa espírita, uma casa de umbanda, uma casa de amor e caridade, ela não é uma firma, onde tem o seu chefe, onde vai mandar e desmandar em você, você tem que fazer. Não é assim. O trabalho, a gira, como já fala, a gira é de amor, de caridade, de ajuda, de agradecimento. Acender um charuto, obrigado, né? A entidade por si própria, ela já agradece. Para analisar você que está cambonando. Você vai lá, acende um cigarro ou um charuto, a primeira coisa que a entidade faz é agradecer. Obrigado. Ela agradece. Quando ela vai embora, quando ela está se preparando para ir embora, para subir, né, vamos dizer assim, ela agradece o cambono que ficou do lado. Então, assim, isso não quer dizer que o cambono, ele é o empregado, que ele é o empregado do médium e nem tampouco é empregado da entidade. Ele está ali trabalhando, fazendo um trabalho de caridade e de amor, ok? Pelo contrário, ele está auxiliando e muito a parte material do trabalho. Está sendo fraterno e colaborador. Então, foi o que eu falei. Ao contrário, ele não é um escravo, né? Ele está ali auxiliando e muito a parte material do trabalho. Está sendo fraterno e colaborador com aquele momento. Então, isso é muito importante. Nós temos que dar valor ao cambono. Do ponto de vista espiritual, as entidades do cambono, que também é um médium em desenvolvimento, mesmo não tendo mediunidade de incorporação, suas entidades estão muito próximas e trabalham em conjunto, muitas vezes sem que eles percebam, com as entidades dos médios de incorporação. Vamos parar aqui também, mais uma vez, para falar sobre isso. O que acontece? O cambono, ele também tem a mediunidade dele, só que ele não é um médium de incorporação, mas ele tem a mediunidade dele. Existem os guias, as entidades que estão acompanhando ele. Ok? Não quer dizer que ele não tem a mediunidade, ele é uma pedra. Não, ele tem a mediunidade dele. Simplesmente, ele está em desenvolvimento. Pode ser que amanhã ou depois, ele possa começar a parte de incorporação, a trabalhar com essas entidades que estão ladeando ele. Ou, se não, ele vai continuar trabalhando como cambono, as entidades vão estar do lado dele e ele vai estar ali mantendo esse trabalho e também emitindo os fluidos vitais. Fluidos para que possa ajudar no atendimento, na cura, na limpeza. Então, isso é a importância do cambono. Muitos falam que não tem muita importância, né? O cambono... Não, tem muita importância, porque é preciso. É um irmão de sustentação, ele está lhe sustentando através dos seus fluidos, ele tá ajudando na limpeza, na harmonização, ele está ajudando na cura, ele está ajudando até mesmo no decorrer do atendimento, né? É ele que está segurando tudo ali. Então é muito importante. Por essa simples razão, é de suma importância que o cambono esteja sempre com os pensamentos elevados, atento ao trabalho, evitando distrair-se, o que seria prejudicial a ele próprio e ao meio no qual interage. Vamos parar aqui. Então, foi o que eu falei. O trabalho do cambono, ele tem que estar sempre atento. Por quê, Alex? Porque ele está emanando energia, ele tem que estar com as portas fechadas para a negatividade, ele tem que estar sempre com o seu pensamento elevado ao alto, a Deus, a Jesus, a Nossa Mãe Santíssima, em oração, na hora dos atendimentos, em oração, emanando um sentimento de amor, principalmente na hora da cura, na hora que está fazendo um tratamento espiritual na pessoa. Ele está ali, de mãos ali, emanando o amor, o carinho, o respeito por aquela pessoa que está precisando.
Então, é manter-se firme e atento. Firme e atento. Evitar distrações, evitar conversa, evitar prestar atenção no trabalho do irmão que está ao lado, ok? Dando continuidade. Quem zela pelos itens de trabalho usados pelas entidades dos médios de trabalho são os próprios médios. Então, o que acontece? Nessa casa que nós trabalhamos, cada um leva a sua malinha, e dentro dessa mala tem vela, tem isqueiro, tem fósforo, tem alfazema, tem tudo. Tem aquele lugarzinho onde você coloca vela, tem tudo. Então, a responsabilidade por essa maleta, por esses itens, é do médio de incorporação, é o dono da maleta. Não é o cambono que vai ficar tomando conta de maleta de ninguém. Cada um que olhe a sua, ok? Cabendo então aos cambonos tirarem todas as dúvidas com o responsável do que será usado, antes do trabalho iniciar. Servir na função de cambono não se implica em bloqueio de mediunidade. Então vamos parando aqui, ó. Vamos dar uma paradinha aqui. Então, quando ele fala aqui, ó, cabendo então aos cambonos tirarem todas as dúvidas com o responsável do que será usado antes do trabalho iniciar. Então, como é que isso funciona? Cambono, antes dos trabalhos começarem, né? Eu acho que eu já falei isso, acho que foi no primeiro vídeo, que aí você vai chegar para a pessoa, para o médio de incorporação, e vai perguntar: você vai trabalhar hoje? Vou. Já tem alguém que vai te cambonar? Não. Posso te cambonar? Sim. Qual é a entidade que vai trabalhar hoje? Caboclo. Ok. A sua malinha está onde? É aquela ali? É. Então eu posso puxar ela para cá? Você vai trabalhar aqui? Vou. Então vou deixar ela aqui também, tá bom? Posso deixar ela aqui? Pode. O que você trouxe hoje? O que o caboclo trabalha? Ah, o caboclo trabalha com vela, trabalha com alfazema, trabalha com pena, trabalha com arco e flecha, trabalha com espelho. Então você vai tomando toda aquela iniciativa de saber o que o caboclo trabalha. Para na hora que ele for pedir, você sabe que está ali dentro. Então você não vai estranhar. Ah, eu quero o espelho. Aí você, pô, espelho, tá lá dentro, pega. Se ele está pedindo, pega. Ele quer fazer alguma coisa. Ele quer passar algum ensinamento através do espelho. Então, você não está ali para poder retrucar, não. Você está ali para poder fazer. Apesar de você não ser escravo dele, tudo aquilo que nós já falamos, mas você está ali para o trabalho. Então, você pega. Então, quando você toma ciência de tudo isso, né? Quando você toma ciência de tudo isso, você se torna responsável por essa informação. Essa informação, você é responsável dela. Agora, a mala, a maleta e os pertences que ali dentro estão, não é de sua ossada de você ter que ficar tomando conta. Entendeu? Você sabe que ali dentro tem, então isso já é sua responsabilidade. Por quê, Alex? Porque na hora que você for fazer um atendimento, você precisa dessa informação, você precisa saber do que o caboclo trabalha, como que o caboclo trabalha, entendeu? Então, dando continuidade. Servir na função de cambono não implica em bloqueio de mediunidade. Então, quando você está ali trabalhando como cambono, você não vai ter bloqueio de mediunidade. Se você é médio, você é médio. Pelo contrário, você vai sentir algumas situações, você vai sentir um zumbido no ouvido, a tua cabeça parece que está inchando, entendeu? O seu corpo, você começa a sentir que está formigando. Isso é energia na hora do momento do atendimento. Então, é bom que você se controle, entre em oração, peça a Deus, a Jesus, para que você possa continuar o seu trabalho da melhor maneira possível. Aí, dando continuidade. Pelo contrário, é uma experiência riquíssima no desenvolvimento de qualquer tipo de mediunidade, um contato direto com a entidade incorporada. Então, foi o que eu falei. Isso é uma coisa assim, ímpar, na hora que você está ali trabalhando. Você está ali ladeando uma entidade. Você não está incorporado, você não é o médio de incorporação, mas você está ali ladeando. Você está ali ajudando, amparando, auxiliando uma entidade. Então, a própria entidade, ela sabendo dos seus problemas, ela vai cuidar de você sem que você nem perceba. Sem que você nem perceba. Ela vai falar algo para o consulente que serve para você, por isso que é bom o máximo de atenção em tudo que está sendo conversado entre a entidade e o consulente, porque pode ter alguma informação rica que possa te ajudar nos seus problemas, no seu dia a dia, na sua caminhada. E isso que é importante. Dando continuidade. Nenhum médio de trabalho está autorizado pelo dirigente a realizar puxada. Vamos lá.
que acontece aqui? Tem casas espíritas que só pode realizar uma puxada, que eu vou explicar o que é a puxada, só pode realizar essa puxada sob a permissão do chefe, né? Porque senão fica todo mundo fazendo puxada, e fica uma bagunça só. Então, tem casas, tem terreiros que não há necessidade dessa autorização. Ela vai, a própria entidade, quando estiver fazendo o atendimento, ela vai verificar a necessidade e ela vai fazer. Ela vai dar início, vai ter início, meio e fim. Pronto. De repente a mãe do terreiro não vai nem ficar sabendo, porque ela vai estar fazendo outras coisas. Então, pessoa, se tiver 30 atendimentos e precisa ficar fazendo puxada, e toda hora tem que ir lá na mãe pedir autorização ao dirigente, olha, eu preciso fazer puxada, olha, eu preciso fazer puxada, olha, eu preciso fazer puxada. Dentro de um trabalho de 4, 5 horas, fica uma coisa desgastante. Então, existem terreiros que não há essa necessidade, como também existem lugares que eles fazem questão dessa autorização, ok? Então, vamos lá, explicar o que é puxada. A puxada nada mais é que uma pessoa, um consulente, ela chega lá no local para ser atendida pelo médium de incorporação que está ali trabalhando juntamente com a entidade que o acompanha, um caboclo, um preto velho, uma preta velha, baiano, baiana, ou ibigir, qualquer uma. E ela está ali conversando, né, com o consulente, e ela tá percebendo, ela está sentindo que tem algo de errado com essa pessoa, com esse consulente. E ela consegue enxergar que existe uma entidade, né, das trevas que está atrapalhando o caminho dessa pessoa. Então, o que é feito? Quando isso é detectado pela espiritualidade, pela entidade que está trabalhando, o que ela faz? Ela procura um médium, pede para o Cambono para chamar um médium transporte, que o médium transporte é aquele que dá passagem para as entidades para que possam vir e se comunicar com a outra entidade. Entendeu? Então, é chamado um médium transporte. Esse médium transporte vai se aproximar desse consulente que está com esse nosso amiguinho, esse nosso irmão, e ali na hora ele vai dar passagem para aquela entidade, para aquele obsessor que está atrapalhando a vida daquele consulente, ok? E aí, esse espírito que vai vir nesse médium transporte, ele vai começar a conversar com a entidade que estava atendendo. E ali vai começar a fazer uma limpeza, vai começar a fazer uma doutrinação, vai perguntar o porquê você está fazendo isso com a nossa irmã. Então, isso é uma puxada. Você puxa o obsessor, o espírito trevoso, para uma conversa diretamente com a entidade que está fazendo o atendimento, ok? E aí, dando continuidade aqui. Aí aqui vem algumas perguntas agora. Mas o consulente assistido passou pela entidade, o guia do médium não puxou, e de repente o consulente assistido deu passagem. O que eu faço com o Cambono? Então, como eu tinha falado para você, no caso, o médium ali de incorporação está trabalhando com a entidade viu que o consulente, que o assistido estava acompanhado, mas não fez a puxada. Só fez uma limpeza, mas não fez a puxada. E, terminando esse atendimento, esse consulente foi como se fosse embora. Mas, de repente, no meio do salão, ele foi e incorporou esse irmão que está obsediando ele. Aí, o que o Cambono faz? Correto? Aí está aqui, ó. Mantenha a calma e a prece mental, cabeça firme, pensamentos elevados, pois suas entidades também estão ali auxiliando os trabalhos. Observe e procure entender o porquê aconteceu o fato. Participe ao Cambono chefe. Então, você não tem muito o que fazer. As próprias entidades que estão te acompanhando, como o Cambono, elas vão te acalmar e você vai entrar em prece. Ok? Cabeça firme, tranquilidade, porque é para acontecer, está acontecendo dentro do terreiro. Não tem problema nenhum. Pior se acontecesse na rua e se o consulente estiver sozinho. Mas como aconteceu dentro do terreiro, não tem problema nenhum. Então vamos tratar. Então, já que ele veio sem o médio transporte, já veio direto no consulente, o que fazer? É tratar. Levar ele de volta para a entidade que estava atendendo e falar, olha, o consulente acabou incorporando. E aí agora vamos fazer a limpeza.
E aí vai chamar outras pessoas para que haja essa limpeza, para que faça essa limpeza. Pode se chamar, no caso à esquerda, né, o Exu, para fazer a limpeza. Então, assim, não tem muito o que fazer o Cambono. O Cambono, ele pode estar ali sempre em sustentação, fazendo a sustentação de todo aquele atendimento, ok? Vamos lá. Se o consulente é um médio de incorporação e deu passagem à entidade que estiver atendendo, irá fornecer as diretrizes. O que aquele espírito deseja falar, pedirá para que ele descarregue, limpe o cavalo e suba. Então vamos dar uma paradinha aqui. Então, o médio, no caso, o consulente, foi o que eu falei, ele incorporou dentro do salão, ok? Então, a entidade que estava atendendo ele vai voltar a atender de novo. Então, o que pode ser feito ali são dois fatores. Ou tratar esse obsessor, quando for a parte de obsessor, né? Tratar ele, encaminhar ele, ou quando for uma entidade que acompanha o consulente, um caboclo, um ibigi, um baiano, um marinheiro, um boiadeiro, avó, avô, pedir para essas entidades para limpar o cavalo, no caso o consulente, limpar ele, né? Abençoar, limpar e depois subir, ok? Subir, que eu falo, é desincorporar. E isso o Cambono deverá orientar o assistido incorporado, sempre com educação e respeito. Então, é com todo respeito, com todo carinho que isso deve ser feito, tá? Não precisa fazer grosseria, não precisa, tá? Não precisa. Então, são dois aspectos. Se o consulente, ele incorporar um espírito trevoso, ou então um obsessor, volta com ele aonde ele estava sendo atendido, para a entidade que estava atendendo, e explica a situação, com toda educação, com todo carinho, sem alarde, sem confusão, só pedir para acompanhar. Chegando lá, a entidade, ela vai começar a conversar com aquele obsessor, com aquela entidade das trevas, através do consulente, né, porque não precisou um médio transporte, vai conversar com ele, vai doutrinar, vai perguntar o porquê ele está fazendo isso com aquela pessoa, vai perguntar o que ele quer em troca, né? E aí já vira o toma lá da cá, a barganha, vai perguntar e vai doutrinar e, se possível, encaminhar. Se possível, encaminhar. Isso dentro do livre-arbítrio dessa entidade, porque até sendo a entidade das trevas, sendo um obsessor, é respeitado o seu livre-arbítrio. É respeitado o seu livre-arbítrio. Então, tem esses dois aspectos, sendo um obsessor, um espírito das trevas, incorporando um consulente. Mas também pode ser uma entidade que trabalha já com esse consulente, que o acompanham, que incorpora também. Pode ser um preto velho, uma preta velha, um caboclo, uma cabocla. E aí, quando se trata de uma entidade que acompanha ele, o consulente, o que fazer? Com toda educação, com todo respeito, com todo amor. Caboclo, cabocla, preto velho, preta velha, limpa toda a matéria, limpa tudo, tira tudo que está de ruim e, assim que terminar, o senhor ou a senhora está liberada para poder subir. Pronto, tá bom? Manter o respeito entre o consulente, assistido e entidade. Evitar contatos físicos inadequados. Então, isso nós já falamos, né? Com relação aos contatos, ao respeito, tanto do consulente como o assistido, ele tem que ter o respeito. O real respeito, né? O devido respeito com o médium incorporado, com a entidade que está trabalhando, com o Cambono, com os assistidos, com os trabalhadores. Então, a gira, ela tem que estar em respeito total, ok? Ficar atento, caso um consulente assistido desrespeite a entidade com palavras, testes, pedidos fora de propósitos, que interfiram no livre-arbítrio. O Cambono só deve interferir caso a entidade sinalize. Então, pode acontecer, na hora de um atendimento, as pessoas, a maioria das vezes, elas vão por um real atendimento, por uma necessidade. Mas existem pessoas que vão para lá para testar, né? Para ver como é que é, são os famosos curiosos. E aí chegam lá, inventam situações para ver se a entidade ela vai falar alguma coisa, querendo colocar a entidade e o médium em xeque-mate. Então, assim, ter muita atenção nesse fator, porque da mesma forma que existem pessoas com um coração bom, tem pessoas também que estão ali para poder, através das trevas, destruir um trabalho, né? Ainda mais se o trabalho tiver
fluindo da melhor maneira possível. Então, assim, as trevas, ela vai pegar o primeiro que está ali de porta aberta para poder executar o serviço. Então, é bom que o Cambono possa estar sempre atento no sentido não só, né, dessa parte de querer colocar a entidade em xeque-mate, né, de pedidos fora de propósito, né, por exemplo, eu quero que traga o meu amor em 10 minutos, eu quero que leve o meu amor em 5, né, então são coisas que tem casas que trabalham com isso. Então, assim, por isso que é importante saber todos os preceitos da casa para que você possa colocar em prática. A casa onde eu trabalho não trabalha com trazer amor, levar amor em 10 minutos. Não trabalha com matança de animal. Então, assim, são coisas que, se na hora o Cambono estiver ali, ladeando, trabalhando, auxiliando uma entidade, e se de repente o consulente ou o assistido peça isso para no caso, para a espiritualidade, o Cambono, né, ele vai ficar ali atento. Não é que ele vai interferir, ele vai ficar atento. Porque a própria entidade, ela sabe onde ela está trabalhando. Ela sabe o que a casa faz e o que a casa não faz. Então a entidade ela vai falar: olha, essa tapera não trabalha dessa forma. Aqui nós não fazemos isso. Mas se, no caso, a entidade sinalize para você falar, por isso que eu falo, o Cambono tem que ter o conhecimento, porque a entidade ela pode olhar para você e falar assim: filho, explica para essa moça aqui sobre os trabalhos dessa casa. E aí, se você não souber, é a hora que você entra e fala: olha, a casa aqui, a Fraternidade Luz, por exemplo, ela não trabalha com matança de animal, ela não trabalha em levar, trazer amor em 10 minutos. Nós não trabalhamos dessa forma. Mas tem casas que trabalham, mas aqui nós não trabalhamos. Então, assim, com toda educação, com todo amor, com todo carinho, é dessa forma que deve agir, tá? É o que eu falei. O Cambono só deve interferir caso a entidade sinalize. Porque a entidade, ela mesma pode falar: olha, essa casa não trabalha dessa forma. Ou a entidade pode virar para você e falar assim: filho, explica para essa moça aí como é que funciona essa tapera. Entendeu? Então, por isso que tem que estar atento, tem que estar ciente de tudo que acontece na casa, as regras, os direitos, os deveres, para quando o Cambono for acionado, ele saiba explicar tudo certinho, ok? A entidade que trabalha com médium pediu para o consulente assistido fazer um trabalho diferente do que seguimos no terreiro. O que eu faço como Cambono? O que acontece aqui? A entidade que trabalha com médium pediu para o consulente assistido fazer um trabalho diferente do que seguimos no terreiro. O que o Cambono tem que fazer nessa hora? Nessa hora você pede licença à entidade: caboclo, vô, vó, olha, a casa ela não trabalha com esse tipo de serviço, ela não faz esse tipo de trabalho. Vai ter que acender vela. A entidade chega para o consulente e fala: para você ficar livre disso, você vai ter que acender 10 velas na encruzilhada, botar lá uma galinha. O Cambono já vai ficar ligado, vai chegar e vai falar assim: me dá licença, caboclo, vô, vó, a casa não trabalha dessa forma. Se a entidade virar e falar assim: mas eu trabalho, o que eu faço, né? Mas eu trabalho. O Cambono não precisa bater de frente com a entidade. Só um momentinho então, caboclo. Só um momentinho, caboclo. Só um momentinho, vô, vó. Vai no Cambono chefe e explica a situação. Você pode fazer favor? Olha, a entidade que está trabalhando ali, ela falou para o consulente acender vela na encruzilhada e matar uma galinha e colocar lá. Aí o caboclo chefe vai se aproximar com todo respeito e vai falar para a entidade a mesma coisa que o Cambono falou: essa casa não tem esses preceitos, não trabalha dessa forma. Se for necessário, o caboclo chefe, o que ele vai fazer? Vai pegar o assistido consulente, vai retirar ele, vai afastar e vai conversar com o médium de incorporação, com a entidade. Vai pedir que ela suba: pedimos que o senhor suba, que o senhor... Vamos finalizar os trabalhos hoje. Porque, de repente, gente, quando você pensa que você está ali trabalhando com uma entidade de luz, pode acontecer de você estar trabalhando com uma entidade das trevas. Uma entidade que está acostumada com isso. Por que isso acontece, Alex? Por que isso acontece, Alex? É simples. Vamos dizer que eu, Alex, trabalhava em um centro de umbanda, de quimbanda, pronto, que trabalhava com matança de animal, arriar despacho em encruzilhada, acender vela em encruzilhada, essas coisas, tá? Só que eu tive um problema nesse terreiro e saí.
Aí fui visitar lá um terreiro que não trabalha com isso, que é um terreiro de Umbanda. Eu trabalhava de Quimbanda. E eu conheci um terreiro de Umbanda e me apaixonei. Falei, cara, gostei daqui, eu vou ficar aqui, eu vou pedir para trabalhar aqui. Beleza. Só que aquelas entidades, elas vêm te acompanhando. E aí, quando você começa o seu trabalho, ali, naquela casa, na nova casa, quando você der passagem, você pode estar dando passagem para aquela entidade que trabalhava com você lá atrás. E aí, uma pessoa vai chegar lá na hora e vai pedir para trazer o amor em 10, 15, levar o espírito que está acompanhando você, que trabalha com você. O que ele vai fazer? Ok, toma lá da cá, eu trago, mas coloca uma galinha morta, uma vela, uma cachaça na encruzilhada para mim. É a hora que o cambono entra em ação, juntamente com o cambono-chefe, e aí afasta o consulente, fala, ó, senhor me dá licença, a senhora me dá licença, que eu vou conversar com ele, a casa não trabalha dessa forma, você fica aqui nesse canto aqui esperando, que nós vamos direcionar você para um outro atendimento. Só um momentinho, por favor. E aí você se aproxima do médium que está incorporado, e você fala, olha, a casa não trabalha dessa forma. Ah, mas eu trabalho. Não, tudo bem, nós respeitamos o seu trabalho. Aí você já sabe que essa espiritualidade que está acompanhando esse médium de incorporação é uma espiritualidade que já vem de trabalhos anteriores que estava fazendo isso. E está acostumada a fazer isso. Ela quer continuar. Ela quer continuar trabalhando. Ela está certa? Ela está errada? Ela quer continuar trabalhando. Aí tem que pedir para que ela se retire. Olha, pedimos para que o senhor ou a senhora suba. Os trabalhos, já vamos finalizar os trabalhos aqui. Pode acontecer de subir no amor, na paz, na tranquilidade, mas também pode ser que ele pode ficar brabo ali na hora. Então, tudo tem que ter o conhecimento para se deparar com esse tipo de situação. Com esse tipo de situação. Então, quando isso acontecer, não se desespere, com todo amor, com todo carinho, informe, olha, a casa não trabalha com esses preceitos. Se você chegar para a entidade falar isso, ó, a casa não trabalha com esses preceitos, e ela pedir desculpa e falar que tudo bem, beleza, continua o atendimento. Agora, se ela bater o pé e falar, mas eu trabalho e vai ser assim, tudo bem, só me dá licença. Vai lá no cambono-chefe e explica tudo para ele. Aí ele vai se aproximar e vai fazer todo o procedimento que eu já falei. Ok? Qualquer dúvida da forma de se trabalhar no terreiro deve ser tirada com o dirigente, de preferência no dia de desenvolvimento e educação mediúnica. Então, por isso que é importante o trabalho de desenvolvimento, porque é ali que é a hora da teoria, de poder conhecer, saber o que pode, o que não pode, como agir, como não agir, para na hora do trabalho mesmo, de uma gira, valendo, você possa estar com todo esse conhecimento, ok? Então, vamos ficando por aqui, vamos parar aqui, né? Esse é o nosso terceiro vídeo do nosso estudo. Eu espero que possa estar sendo proveitoso aí para vocês, esse estudo, essas explicações. Foi como eu já falei nos vídeos anteriores, eu não sou o dono da verdade, tá? Eu estou aqui para ajudar, a pedido da mãe. Então eu estou aqui para poder ajudar, passar esse conhecimento, né, dessas informações no que tange a orientação ao cambono, e eu estou tentando fazer da melhor forma possível, tá bom? Através aqui do nosso canal Alex de Almeida. Então, eu vou aproveitar para pedir vocês mais uma vez o compartilhamento do link do nosso canal Alex de Almeida. Na hora que você estiver ali assistindo o seu vídeo no nosso canal, deixe o seu like, deixe um comentário edificante, construtivo. Eu respondo todos os comentários, independente, eu paro o que eu estou fazendo e respondo os comentários, porque da mesma forma que vocês estão aí do outro lado escrevendo, vocês estão escrevendo pelo comprometimento com o canal. Então, na hora que eu vejo aqui, que bate no meu celular, um comentário, eu acho que é o mais justo, eu responder de imediato, agradecer, né? Responder o comentário com toda educação, com todo amor. É certo que de vez em quando aparecem os comentários aí mal criados, mas cada um dá aquilo que está dentro do seu coração. Então, assim, eu peço, aquele que ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Aquele que já está inscrito, verifique a sua inscrição. Quando você estiver assistindo o vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe o link desse nosso canal, do grupo do Telegram, do Instagram, do WhatsApp, dos seus amigos.
para que o nosso canal Alex de Almeida possa alcançar mais e mais corações, né? Mais e mais corações. E é isso, gente. Eu espero que eu possa estar ajudando nesse sentido aí, com relação à orientação aos cambonos, e pedindo sempre a Deus, né, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, que continue abençoando a cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja.